Sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio da primeira temporada da Cibersociedade, um podcast da Women for Cyber Portugal. Neste espaço falamos com vários profissionais de cibersegurança em Portugal, com diversas áreas de atuação, formação e percursos profissionais, e apresentamos como também tu podes começar uma carreira em cibersegurança. O meu nome é Catarina Pedreira e neste episódio vamos explorar em que consiste o dia-a-dia e quais são as responsabilidades de um Security Engineering Manager. Para além disso, vamos também explorar as competências procuradas pelas empresas quando estão a recrutar para estas funções. Hoje temos connosco o Pedro Queiroz, que trabalha atualmente como Security Engineering Manager na Talkdesk e conta com 7 anos de experiência na área de cibersegurança, sendo que nesta área já passou por várias funções, como identificação de ameaças e análise de ciberrisco. Trabalhou também com mecanismos de detecção e penetration testing, tendo liderado uma equipa de pentesters. O Pedro vem partilhar connosco o seu percurso profissional e conselhos para aqueles que gostariam de seguir uma carreira em cibersegurança. Portanto, olá Pedro, obrigada por estares aqui connosco neste podcast. Bom dia e obrigado pelo convite. Ora é essa. E olha, aqui para começar queríamos te perguntar um bocadinho primeiro de o que é que tu fazes no teu dia-a-dia como Security Engineering Manager. Ok. A carreira de Security Engineering Manager não é uma carreira tão técnica como alguns outros papéis que eu já desempenhei nesta área. É uma carreira em que tu orientas uma equipa e estás mais preocupado não com os detalhes técnicos, mas sim com a visão mais macro da cibersegurança e da estratégia da empresa. Eu, portanto, no meu dia-a-dia, o que eu geralmente faço é passo imenso tempo em reuniões, que não é assim tão sexy como as outras áreas da cibersegurança, mas exatamente para alinhar aquilo que é a estratégia da empresa, a estratégia da equipa, muito focado também naquilo que é a gestão dos recursos, a gestão dos recursos humanos, principalmente, e também os recursos da empresa em si, e portanto muito focado naquilo que tem a ver com projetos e iniciativas que a empresa quer desenvolver e tentarmos então alinhar aquilo também que são os objetivos da empresa com aquilo que são os objetivos pessoais da equipa com que trabalhamos. Ok, obrigada. E portanto, tu já estás assim num role mais sénior, pode-se dizer isso, e eu acho que uma dúvida que às vezes surge um bocadinho, especialmente nesta área, em que às vezes as coisas não estão muito bem definidas. O que é que tu achas que, na tua opinião, distingue um júnior e um sénior? Ok, é uma excelente pergunta, porque de facto existe aqui alguma confusão também do tipo de carreira que tu podes ter na área da cibersegurança e principalmente esta questão mais técnica, mais de gestão. Portanto, permite-me aqui também dar aqui uma visão daquilo que também tem sido a minha experiência, ok? E daquilo que eu acho que é interessante e que acontece em algumas empresas, não em todas, mas em algumas empresas. Quando começas uma carreira na área da cibersegurança, tu geralmente começas como júnior, como é óbvio, não é? E, portanto, aquilo que é esperado de ti nessa altura não é que tu saibas tudo, não é? Claro que quando vais, por exemplo, a uma entrevista de emprego e te fazem várias perguntas, o objetivo é também avaliar o teu conhecimento e a profundidade desse conhecimento. Mas como júnior ninguém espera que tu sozinho consigas desenvolver um grande projeto nem nada disso. Portanto, na minha opinião e aquilo que eu pessoalmente e profissionalmente na empresa agora onde trabalho, na Talkdesk, procuro numa pessoa júnior é que essa pessoa acima de tudo tenha as chamadas soft skills, porque as hard skills, não é? As skills técnicas ensinam-se, não é? E passam-se com alguma facilidade, mas as soft skills, ou seja, a vontade de aprender os temas, ir atrás dos temas, a boa comunicação, que é essencial no mundo de hoje em dia, principalmente quando falamos em trabalho remoto, a capacidade também de desenrascar, não é? Que é uma coisa muito portuguesa, e eu acho também é por isso que os nossos profissionais são bastante procurados lá fora. Todas essas capacidades mais, digamos, mais soft é aquilo que é esperado de uma pessoa mais júnior. Claro que existem muitas destas capacidades que vão sendo desenvolvidas enquanto tu fazes a tua carreira nesta área.
E, portanto, aquilo que uma pessoa mais júnior tem que fazer é, de facto, pequenas tarefas, não é? Pequenos projetos e fazer perguntas. Eu acho que isto é uma coisa muito importante, não é? Não há perguntas estúpidas, não é? Como se costuma dizer. Há, sim, aqui a capacidade e a vontade de querer saber mais. E, para isso, é normal fazer perguntas, procurar a orientação das pessoas mais séniores. Se calhar uma pessoa mais júnior, também aqui dependendo um bocadinho da área em que está a trabalhar dentro da cibersegurança, e podemos também falar um bocadinho disso, que é uma área muito, muito vasta e com muitas áreas diferentes, também faz parte que essas pessoas consigam de alguma forma, ou seja, quando encontram algum problema, sejam capazes de perguntar às pessoas mais séniores e obter a orientação das pessoas mais séniores, ok? Não é esperado que uma pessoa júnior, que eu diga, por exemplo, a uma pessoa júnior, e já que falaste na área do pentest, olha, agora vamos ter um pentest desta empresa, pega lá e agora desenrasca-te, não é? Eventualmente, se for uma pessoa mais sénior, eu sei que a pessoa mais sénior já sabe o que é um pentest, já sabe o que são as várias fases do pentest, que tipo de ferramentas é que podem auxiliá-lo nessas várias áreas. Uma pessoa mais júnior não vai ter esse conhecimento e, portanto, também não é esperado que ela tenha, é esperado sim que ela saiba procurar orientação e que saiba, depois de ter essa orientação, de alguma forma, a ter aqui algumas capacidades que o permitam ir atrás dos temas. Numa pessoa mais sénior, aí sim, aí tu já tens esta capacidade, ou espera-se que essa pessoa já tenha capacidade de tu falares com ela a nível mais, digamos, um nível mais alto nível, não é? E essa pessoa depois consiga partir este grande projeto em várias tarefas e ela própria depois auxiliar-se das pessoas mais júniores e delegar tarefas nas pessoas mais júniores para garantir que o projeto chegue a um bom porto, não é? E, portanto, além do conhecimento, que claro, também é uma parte importante do que distingue uma pessoa mais júnior de uma pessoa mais sénior, e os anos de experiência, que sem dúvida também são importantes, mas já agora permite-me também esta parte, não são essenciais, ok? Existe muito aquela coisa de que, sei lá, uma pessoa que trabalha há 20 anos em IT é uma pessoa sénior, não é? Mas há que analisar um bocadinho o que é que essa pessoa fez durante 20 anos em IT, não é? E isto depois, nos profissionais que existem hoje em dia, também nota-se muito isso. E eu, como Security Engineering Manager, falo com muitas pessoas, não é? Porque nós estamos ativamente a contratar e, portanto, passo por muitos processos de entrevista e o que eu vejo é isso. Ou seja, às vezes vejo pessoas que, pelo CV, são pessoas séniores, mas de facto, depois, quando começas a puxar por elas, percebes que, pronto, se calhar trabalharam 20 anos, mas foi 20 anos muito focados numa determinada coisa, não é? E se calhar naquela área em particular, até podem ser séniores, não é? Mas a verdade é que também, quando falas numa pessoa sénior, muitas das skills que tu procuras não são skills puramente técnicas, não é? Por exemplo, para dar um outro exemplo que eu acho que também pode aqui ajudar a perceber a diferença. Nunca eu colocaria uma pessoa que eu considero júnior, se calhar a falar diretamente com o cliente, não é? Se calhar já é esperado que uma pessoa mais sénior já tenha mais à vontade, que tenha uma comunicação mais polida, uma forma diferente de falar com as pessoas e, portanto, é esperado que se calhar uma pessoa mais sénior também tenha contacto com outros clientes e que se calhar uma pessoa mais júnior não, é uma pessoa mais resguardada, está mais ainda a aprender, a trabalhar também essas capacidades e, portanto, quando falamos em júniores e séniores, eu acho que não nos podemos focar só na profundidade do conhecimento técnico, mas também muito na capacidade que essas pessoas têm de comunicar e de perceber o negócio. Ok, muito obrigada pela tua resposta. Pronto, o que eu te ia perguntar a seguir também era aqui portanto, na questão das competências e skills que tu vês mais a indústria a procurar, especialmente em pessoas que estão a começar, ou pessoas júniores. Não sei se queres acrescentar algo. Sim, lá está, e posso dar aqui a minha, e acho que isso vai depender sempre um bocadinho da empresa, não é? Quando falamos aqui na área da cibersegurança e se fizerem uma pesquisa rápida no LinkedIn vão-se a perceber que de facto as empresas procuram coisas muito diferentes, não é? Se eu estiver a falar, por exemplo, numa empresa que trabalha na indústria hoteleira e que quer recrutar alguém para a área da cibersegurança, se calhar as skills técnicas que essa empresa está à procura vão ser completamente diferentes, por exemplo, de uma empresa tecnológica, uma Talkdesk, por exemplo, em que realmente o tipo de infraestrutura e o tipo de serviços que prestam são completamente diferentes e, portanto, estão à procura também de pessoas com conhecimentos diferentes.
o que é que eu posso acrescentar àquilo que eu já tinha dito anteriormente? Eu acho que mais do que as skills técnicas, que mais uma vez é sempre possível de ensinar, se as pessoas tiverem também vontade de aprender, que acho que também é uma coisa importante de referir, são as soft skills, ou seja, quando entrevistas alguém júnior, não estás propriamente à espera que a pessoa saiba tudo e mais alguma coisa sobre uma determinada área da cibersegurança. Geralmente o que eu tento avaliar quando falo com pessoas mais júniores é exatamente quais são as capacidades de comunicação dessa pessoa, quais são as capacidades de trabalho em equipa dessa pessoa, se essa pessoa já passou no seu percurso académico por alguma situação em que, num trabalho de grupo, por exemplo, houve alguém que devia ter entregue alguma coisa e não entregou, como é que essa pessoa e o grupo como um todo conseguiram ultrapassar isso. Portanto, não faz sentido eu entrar a entrevistar uma pessoa para um role júnior, não é? Para uma posição mais júnior, e estar-lhe a perguntar, olha, na tua carreira profissional já passaste por alguma situação em que tiveste que explicar a um cliente um problema mais técnico, como é que o fizeste, não é? Ou seja, aqui para perceber a parte da comunicação, não é? Não faz sentido esta pergunta se eu estou a entrevistar uma pessoa júnior que se calhar não tem essa experiência, não é? E portanto tento-me focar naquilo que também é a experiência académica. E outra coisa que também acho que é muito interessante é olhar para aquilo que são as atividades, os hobbies das pessoas, não é? Porque acho que pessoas que têm hobbies mais de trabalho em equipa, ou até mesmo de artes marciais e de competências musicais, por exemplo, acabas por encontrar nessas pessoas algumas capacidades que uma pessoa que não faz nada, e atenção, não estou a tentar gerar aqui estereótipos nem dizer que as pessoas que não têm hobbies não são bons profissionais, não é nada disso, mas já é uma dica para as pessoas que estão à procura, não é? Nomeadamente aqui no meu caso, que estão à procura de profissionais, já é uma dica de que essas pessoas, por exemplo, dedicam o seu tempo pessoal a tentar tornarem-se melhores numa determinada coisa. E muitas na nossa área é uma área interessante, porquê? Porque vê-se muitos posts no LinkedIn, por exemplo, a gozar com os anúncios de trabalho, não é? Porque dizem que estão à procura de uma pessoa júnior, não é? E depois começas a ver a lista de requisitos e tu percebes, bem, isto claramente não é uma pessoa júnior, não é? E brinca-se muito com isso na nossa área. Mas é verdade, porque de facto existe uma procura tão grande de profissionais, não é? Que as empresas acabam por cair no erro de que estou à procura, e perdoem-me a expressão, de um bombeiro, não é? De alguém que vai atrás de todos os fogos e tenta apagar tudo e mais alguma coisa. E a nossa área, a área da cibersegurança, é uma área tão vasta que é muito difícil de encontrar, primeiro, pessoas séniores que consigam realmente ter este conhecimento, quanto mais pessoas júniores que consigam abarcar tudo. E portanto, o que eu diria às pessoas que estão à procura realmente de ingressar nesta área é que desenvolvam estas capacidades mais soft, ou seja, que consigam, por exemplo, participar em grupos que ajudam as pessoas a comunicar, agora esquece-me o nome, existe um grupo no Porto e em Lisboa também, e, enfim. Toastmasters? Exatamente, Toastmasters. Só me lembrava de Scrum Masters, mas isto é outra coisa. Os Toastmasters, exatamente. Portanto, isso são aqueles grupos que trabalham estas capacidades de comunicação e que não é específico de uma indústria ou de uma área, não é? E, portanto, são esse tipo de skills que depois as pessoas, até numa entrevista, não é? Conseguem rapidamente passar, não é? Tu notas perfeitamente numa entrevista, não é? Eu posso estar a entrevistar duas pessoas júniores, não é? E uma consegue articular muito melhor os seus pensamentos e a sua experiência do que outra, e essa outra pessoa que não consegue articular também até pode ter mais experiência, mas como não consegue passar essa mensagem, acaba por ter um impacto depois no processo. E portanto, sem dúvida que são estas soft skills que eu recomendaria às pessoas mais júniores para desenvolver. E depois também podemos falar um bocadinho mais à frente disso, não sei se isso também terá interesse, isso faz parte aqui também do teu leque de perguntas, sim. Mas sem dúvida que hoje em dia existem muitas oportunidades para as pessoas que não têm qualquer experiência, de forma gratuita, de começarem a ganhar experiência na área. Existem muitas plataformas online, mas se calhar mais à frente também podemos falar um bocadinho mais em detalhes sobre isso. Sim, olha, por acaso a pergunta que eu te ia fazer a seguir até tinha a ver mais com isso, portanto, com mais hard skills, conhecimento, e até era mais em relação a ti, porque pronto, já passaste por várias funções. E era mais como é que tu mantens este conhecimento, como é tão vasto, atualizado, seja certificações ou outra... Sem dúvida, ou seja, nesta área, acredito que isso acontece em todas as áreas, mas na área da cibersegurança e, enfim, se calhar na área em IT em geral, não é?
as coisas estão sempre a mudar, não é? Portanto, aqui a lei de Moore, não é? Mostra-nos que de facto as coisas estão sempre em constante evolução e o que se calhar se fazia há 10 anos, hoje em dia já não faz sentido nenhum, não é? E portanto, de facto é preciso que as pessoas se mantenham muito atualizadas. Como é que eu em particular faço isso? Eu estando agora numa posição mais de gestão de pessoas e gestão de projetos e processos, o conhecimento técnico acaba por, quando fazes o shift para a área técnica, para a área de gestão, o conhecimento técnico é difícil de mantê-lo atualizado, porque se tu não metes as mãos na massa, não é? Como se costuma dizer, de facto é difícil mantê-lo atualizado. Mas de facto, na vertente de gestão também existe muito conhecimento sobre processos, sobre certificações, que de facto também é necessário que mantenhas esse conhecimento atualizado. Eu em particular gosto de o fazer de duas formas distintas. Uma dessas formas é seguir pessoas nas redes sociais que estão dentro destas áreas, seja no Twitter, no LinkedIn, enfim, né? Existem N de redes sociais onde essas pessoas estão presentes, e outros são os webinars ou podcasts como estes, não é? Porque uma coisa tu vais seguindo as pessoas nas redes sociais, elas vão falando de vários temas, e às vezes é um link que elas colocam, às vezes é uma notícia sobre uma determinada tecnologia, um determinado ataque, e tu vais ler essa notícia, vais perceber como é que aconteceu, e esse conhecimento e essa vontade de também saberes mais sobre os temas acaba por te levar atrás dos temas e te levar atrás desta vontade de conhecer mais e de seguir mais pessoas, não é? Porque hoje sigo esta pessoa, de repente esta pessoa coloca aqui uma notícia ou um artigo de outra pessoa e tu até achas interessante e vais começar a seguir essa pessoa, e portanto eu acho que é uma forma interessante de te manteres atualizado. Depois os podcasts, os webinars, os cursos online, que existem, tem muitos cursos online gratuitos que algumas pessoas nesta área também oferecem. Acho que são as formas mais fáceis para alguém como eu, que passa muito tempo em reuniões e depois acaba por também não ter muito tempo para pôr as mãos na massa, de manter esse conhecimento atualizado. Se for uma pessoa mais técnica, então aí se calhar existem outras formas de o fazer. Existem muitas plataformas hoje em dia que oferecem de forma gratuita a possibilidade das pessoas desenvolverem estas skills mais técnicas. Algumas delas são o Try Hack Me, o Hack the Box, por exemplo. Todas essas plataformas acabam por fornecer às pessoas, mais uma vez, de forma gratuita. Atenção, de forma gratuita até certo ponto, não é? Existem sempre modalidades pagas que oferecem aqui outros desafios, mas acho que é uma excelente forma, até de alguém que esteja a começar nesta área, de começar a praticar estas skills e, de certa forma, começar a perceber se realmente gosta daquilo, não é? Porque uma das coisas que acontece na área da cibersegurança é que quando se fala em cibersegurança, não é? As pessoas, a área em que pensam logo é na área de pentest, não é? O tipo com o capuz na cave, entrar nos bancos, no FBI, na NSA, enfim, acaba por ser uma ideia um bocadinho romantizada daquilo que é a cibersegurança. Não que essa área não exista e que isso não aconteça, mas a cibersegurança hoje em dia é muito mais do que isso, não é? E eu acho que uma das... Sem querer desviar muito aqui do tópico da pergunta, mas uma das noções que eu acho que falta às pessoas que estão a tentar entrar nesta área é que de facto não é necessário ser um expert em programação, não é necessário sequer saber uma linha de código para entrar nesta área, ok? Existem tantas sub-áreas dentro da área da cibersegurança, e eu acho que há uns anos atrás, quando começou a falar do RGPD, por exemplo, não é? Começamos a ver uma enormidade de advogados que de repente viram ali uma oportunidade muito grande para se reinventarem, não é? Na área deles, na área da advocacia, se reinventarem e entrarem nesta área, não é? E portanto, tudo aquilo que são DPOs, tu vês hoje em dia, muitos deles vêm desta área, não é? Da advocacia, e portanto, eu acho que de facto para as pessoas que querem começar uma carreira nesta área, existem muitas oportunidades e muitas oportunidades que não são necessariamente técnicas, ok? Portanto, há que dar essa noção. Portanto, pegando aqui no que falaste agora, portanto, de pessoas sem backgrounds de programação quererem entrar na área, como é que tu achas que estas pessoas podem fazer para entrar na área? Ou que tipo de funções, se calhar, é que tu já viste que existem que não envolvam programação nesta área de cibersegurança? Sim, é uma boa pergunta. Sem programar, não é? Existem muitas áreas aqui da cibersegurança em que as pessoas de facto não têm que saber programação e nem têm que ser muito técnicas. Se pensarmos, por exemplo, na área de Governance, Risk and Compliance, que é uma área que de facto muitas empresas procuram, existe uma falta de profissionais nessa área, é uma área muito mais processual do que propriamente técnica. Ou seja,
Pessoas que gostem de processos, pessoas que gostem de ler documentação, pessoas que gostem de fazer documentação. Isto é uma área que, de facto, não sendo à partida uma área muito sexy, não é? Acaba por ser uma área que tem muita falta de profissionais. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com a área das certificações, tudo que tem a ver com a área das auditorias, são áreas em que, de facto, existe uma lacuna de profissionais e que, mais uma vez, não é preciso saber programar. Para dar um exemplo, eu já trabalhei com muitas pessoas numa área que nós chamamos, enfim, Information Security. Antes de haver cibersegurança, não é? Já existia Information Security, e hoje em dia se calhar tenta-se separar estes dois termos, não é? Sendo que Information Security faz parte então aqui desta área mais de Governance, Risk and Compliance, e depois cibersegurança, ou Cybersecurity, perdoem-me aqui os estrangeirismos, acaba por se focar na área mais técnica. E portanto, pegando aqui nesta área de Information Security, de facto existe aqui uma necessidade de termos, por exemplo, auditores. O que é um auditor? É uma pessoa que conhece os processos da cibersegurança, é uma pessoa que sabe quais são as bases da segurança da informação, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, tem uma noção do tipo de controles que devem ser implementados para evitar que estas três áreas sejam afetadas, é uma pessoa que conhece e que sabe o que é feito dentro das áreas técnicas alto nível, ok? Não sabe os detalhes, mas sabe, por exemplo, que é preciso ter backups e sabe que os backups devem ser guardados offline, ou seja, não estar ligados à rede ou mesmo não estarem ligados ao computador sequer, e portanto é uma pessoa que não sabe, depois no final do dia não sabe como é que isso se faz tecnicamente, mas sabe o conceito, não é? E de facto esta área da auditoria e das certificações é uma área em que as pessoas podem trabalhar, é uma área da cibersegurança e é uma área também que é bem remunerada, acho que é interessante também dizer isto, não é? E as pessoas podem trabalhar nesta área, mais uma vez, sem saberem programar, e portanto isto é só um exemplo. Depois tens, por exemplo, aquilo que eu falei há bocado, os DPOs, que são os Data Privacy Officers, não é? Que, com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, obriga que as empresas com um determinado nível de faturação, um determinado nível de colaboradores, já tenham que ter esta figura na empresa, não é? E daí o Data Privacy Officer ser também um cargo interessante de se ter hoje em dia, e mais uma vez, é um cargo completamente não técnico. Não quer dizer que as pessoas técnicas não possam desempenhar este cargo, mas não é uma obrigatoriedade que se saiba sequer uma linha de código, mais uma vez. Ok, excelente, obrigada. E portanto, agora se calhar falando um bocadinho mais do teu percurso pessoal, acho que seria interessante aqui para os nossos ouvintes falares um bocadinho de o que é que te levou a ter interesse numa carreira em cibersegurança, se foi uma coisa que tu tinhas planeado ou se aconteceu naturalmente. Sim, é interessante fazer essa pergunta. Porquê? Porque de facto havia em mim o interesse ou o bichinho, não é, digamos assim, da cibersegurança, enfim. Eu sou da geração do Matrix, não é? Da geração de quando se começava a ouvir a falar em hackers, ainda era uma coisa assim muito, não é? Muito na nuvem, não é? Muito abstrata, digamos assim. E, portanto, o interesse, eu diria que surgiu já no secundário. E isto é uma situação caricata que costumamos até rir-nos hoje em dia quando encontro colegas que estudaram comigo, porque nós tínhamos um professor de tecnologias de informação. Enfim, não sei exatamente hoje em dia como é que são as aulas de tecnologia de informação, mas na nossa altura era muito saber, aprenderes o Word, aprenderes o PowerPoint, aprenderes comandos básicos de DOS, enfim. Não era muito focado na área da segurança, claro. E então um dia, numa das aulas de tecnologias de informação, chegámos à sala, na altura, portanto, os computadores estavam em rede, ainda se usava o Windows NT, e portanto o professor tentou fazer login no servidor e o login não funcionava. E então eu lembro perfeitamente na altura dele ter dito: mas nós sabendo o username e sabendo qual era a password anterior, podemos tentar derivar qual é a nova password. E nós na altura ficámos assim um bocado, não é? Temos aqui um mágico à nossa frente, não é? E lembro perfeitamente dele começar a rabiscar umas coisas no papel, ok? Depois o nome do utilizador, depois a password, começou a fazer o que ele chamou depois umas contas de 3 simples, ok? E, para nosso espanto, conseguiu adivinhar qual era a password.
Agora, se eu pensar nisto hoje em dia e olhar para trás, eu acho que levamos ali um grande baile, não é? Portanto, eu acho que ele também inventou ali um bocadinho as coisas para também enfim, impressionar um bocadinho com as suas capacidades. Mas eu acho que foi a partir daí que, de facto, o bichinho começou a surgir. Na realidade, depois, no meu percurso académico, eu acabei por tirar um mestrado em Engenharia de Comunicações, que acabou por ser um mestrado muito interessante porque tinha 3 áreas distintas. Tinha a área de sistemas de informação, portanto, muito virado para TI, mas virado para os requisitos de negócio. Tinha a área de informática, portanto, informática pura e dura, programação, e tinha a área de eletrónica, portanto, aqui mais hands-on, não é? Mexer em transistores, em LEDs, em breadboards, portanto, meter aqui realmente as mãos na massa, entre aspas, e trabalhar com coisas mais físicas. E eu acho que depois também foi esta multiplicidade de temas e de perceber como é que depois a cibersegurança interagia com todas elas, que me levou a ficar sempre interessado nesta área. Na realidade, eu comecei a trabalhar primeiro como administrador de sistemas Linux, portanto, muito focado naquilo que era a administração de sistemas, garantir que os sistemas estavam a funcionar, que os servidores estavam em cima, que os serviços tinham uma boa performance, um bom desempenho, portanto, não muito focado na segurança em si, mais focado em temas, por exemplo, como a disponibilidade, não é? E já aqui sempre com um pezinho dentro da cibersegurança. Depois, quando eu comecei de facto a trabalhar a sério dentro desta área, foi quando tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa portuguesa, a Multicert, que na altura já tinha uma equipa de cibersegurança, mas que a equipa de administração de sistemas, digamos, estava muito ligada a essa equipa. Aliás, os membros da equipa de cibersegurança eram membros da equipa de administração de sistemas. E na altura, também por via de requisitos dos nossos clientes e de pedidos de alguns dos nossos clientes, para nós próprios fazermos pen tests e testes de segurança, análise de vulnerabilidades aos seus produtos e à sua infraestrutura, foi assim que nasceu e foi assim que eu me comecei cada vez mais a desviar da área de administração de sistemas para a área de cibersegurança. E, portanto, eu de facto comecei nesta área muito ligado aos temas de pentest, de análise de vulnerabilidades, e comecei a fazer o meu caminho nessa área, e quando depois saí da Multicert, nesse momento já tinha aqui um pezinho nesta área de gestão, ou seja, quando eu saí da Multicert, nós montamos uma equipa de pentest, de 2 ou 3 pessoas que faziam estes trabalhos, internamente e para clientes. E depois também fizemos outra coisa derivada, percebemos que na área de pentest existe, enfim, não é um problema, mas é o que é. Ou seja, tu fazes hoje um pentest a uma empresa, não é? Apresentas um relatório e no dia a seguir esse relatório já está desatualizado. Porquê? Surgiram novas vulnerabilidades, porque entretanto o próprio cliente até já mudou a infraestrutura, já descontinuou alguns programas que estava a utilizar, até já fez alguns updates dentro do seu ciclo mensal de atualizações, por exemplo, e portanto o que começamos a sentir era que o nosso trabalho, ou o resultado do nosso trabalho, ficava desatualizado rapidamente. E foi então aí que decidimos montar um SOC, um Security Operations Center, em que nós basicamente começamos primeiramente a utilizar o Multicert como cliente, a monitorizar continuamente 24/7 os nossos sistemas, a centralizar os logs, a perceber como é que nós conseguimos correlacionar essas fontes de informação com fontes de informação externas, por exemplo, IPs que a comunidade sabe que são IPs maliciosos, hashes de ficheiros que a comunidade sabe que são maliciosos. Começamos a correlacionar essa informação com a informação que víamos nos nossos sistemas, utilizando várias ferramentas, e começámos a ter essa tal visibilidade contínua. Ou seja, nós não precisávamos fazer um pen test para perceber algumas vulnerabilidades que tínhamos, porque tínhamos aquele sistema que estava continuamente a avaliar isso. E isso foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque de facto começou-me a alargar aqui as capacidades que existem dentro desta área, técnicas também, de realmente fazer aqui algumas coisas engraçadas. Depois de trabalhar nessa área, acabei por ir trabalhar para uma empresa que não tinha nada a ver com a indústria tecnológica. É uma empresa americana que faz colas e adesivos, portanto podes imaginar que não é nada sexy, não é? Mas de facto, hoje em dia, se pensarmos bem, todas as empresas e todas as indústrias estão ligadas à internet, não é? Porque é uma necessidade do seu negócio. Seja para fazer encomendas a third-party suppliers, seja para fornecerem serviços aos seus próprios clientes, seja para terem os seus próprios sistemas, quando estamos principalmente a falar de empresas globais, como era o caso desta, os sistemas estarem interligados nos vários países e, portanto,
qualquer indústria hoje em dia está muito dependente da internet, não é? E da interconectividade que existe entre os sistemas. E, portanto, a cibersegurança, de forma natural e de forma orgânica, começou-se a espalhar para várias indústrias que, à partida, não seriam indústrias que teriam preocupações de cibersegurança. E isso também acabou por, lá está, por alargar cada vez mais os horizontes e perceber, por exemplo, que para quem trabalha numa área puramente técnica, é relativamente fácil e óbvio, às vezes, dizer não, esta comunicação de fora para dentro não pode existir. Temos que colocar uma regra na firewall e bloquear isto. E, certo, nada contra, mas se fizermos isso, o nosso negócio para, porque nós precisamos desta ligação para entidades externas conseguirem comunicar connosco, por exemplo. E, portanto, esta experiência também me foi dando aquela visão de que ok, é preciso cibersegurança, mas nós temos que ter a noção que a cibersegurança não pode bloquear o negócio. E, portanto, isso é uma das coisas que eu acho que hoje em dia existe aqui enfim, em algumas indústrias, em algumas empresas, uma ideia muito errada daquilo que é a cibersegurança, não é? E as pessoas queixam-se muitas vezes, e isto é uma coisa que nas redes sociais também passa muito, não é? Que os CISOs, não é? O Chief Information Security Officer, não têm um lugar na mesa dos grandes, como eles costumam chamar, não é? Onde se senta o CEO, o CFO, e portanto é uma área que já tem ali alguma representatividade, mas de facto não tem muito poder nas decisões que são tomadas. Eu acho que isso está a mudar lentamente. Sim. Acho que de facto cada vez mais as empresas, até com os ataques recentes e as notícias que temos visto todos os dias, até em Portugal, não é? A acontecer. Isso está gradualmente a mudar, mas de facto o percurso que as pessoas fazem na cibersegurança acaba por ser interessante, porque às vezes começas a trabalhar em temas que à partida nem têm nada a ver com cibersegurança, mas percebes não que isto de facto tem a ver. Hoje em dia estamos todos interligados e é preciso sabermos fazer cibersegurança sem bloquear o negócio, porque sejamos sinceros, não é? À parte das empresas que vendem serviços na cibersegurança, para uma empresa que, por exemplo, vende colas e adesivos, a cibersegurança não traz retorno direto à empresa, não é? E eu acho que uma das coisas que nós, em cibersegurança, temos que aprender é, primeiro, a saber falar a linguagem do negócio, ok? A saber falar de retorno em investimento, não é? Porque é muito difícil para mim eu ir ter com o CEO e dizer, olha, eu agora preciso de gastar aqui $100.000 ou €100.000, enfim, em firewalls, e o CEO o que vai pensar é, ok, mas o que é que eu vou ganhar com esse investimento, não é? Estou a meter €100.000 numa coisa, num buraco sem fundo, em que eu depois não vou ver nenhum retorno. Não, nós temos que conseguir explicar. Temos que conseguir explicar a essas pessoas que, se não fizermos esse investimento, podemos estar sujeitos a ter um ataque em que os custos desse ataque vão ser muito superiores ao custo de investimento nestas firewalls. Enfim, isto é só um exemplo, ok? Sim, sim. E eu acho que o percurso que as pessoas têm que fazer, às vezes, eu costumo dar esta recomendação às pessoas, que é serem um bocadinho da sua área de conforto, não é? Até das áreas mais técnicas, para perceberem o negócio. E pronto, e atualmente estou a trabalhar então aqui na Talkdesk como Security Engineering Manager, e portanto muito focado naquilo que é também o desenvolvimento da equipa, estruturar como é que a equipa vai funcionar, estruturar que tipo de projetos é que são interessantes para a empresa na fase em que a empresa está, para realmente ter cada vez mais uma resiliência a ataques, não é? Nesta área costumamos dizer que não é uma questão de se vai acontecer um ataque, é quando é que vai acontecer o ataque. E portanto o nosso objetivo como managers, não é? Já não é um objetivo tão técnico de eu tenho que implementar esta regra na firewall, mas é um objetivo mais alto nível de eu tenho que ter firewalls aqui e ali para proteger o meu negócio. E portanto o meu percurso acabou por ser interessante para mim, do meu ponto de vista, claro, porque consegui tocar em diferentes áreas da cibersegurança, e isso permitiu-me ganhar um conhecimento que eu uso no meu dia-a-dia para saber gerir pessoas, para saber gerir projetos e para saber falar com o negócio. Olha, muito obrigada pela sua resposta, acho que tocaste em pontos super interessantes. E pronto, a primeira pergunta que eu te queria fazer agora em relação ao que falaste era, tu mencionaste aqui que trabalhaste na área de ethical hacking, até já tinhas falado há pouco. Sim. E falaste dos desafios, portanto esta questão de os pentests se tornarem rapidamente atualizados. Eu acho que seria interessante também falares um bocadinho do que é que tu achas que é interessante nesta área, e
Sim. Gostaste mais? Ok. Sim, assim, a verdade é que, quando, mais uma vez, não é? O pentest acaba por ser uma área, e eu vejo isso quando entrevisto pessoas até mais júniores, que até estão a entrar na área, não é? A primeira coisa que eles dizem é: eu quero ser um pentester, não é? Eu quero, não é? Pois é, eu quero estar ali a atacar e a descobrir falhas e etc. E a verdade é que é uma área muito interessante. E atenção, já agora permite-me dizer uma coisa: não é que o trabalho dos pentesters não continua a ser relevante aos dias de hoje e que seja rapidamente desatualizado. Isto tem muito a ver com também a forma como as empresas olham para os relatórios do pentest. Mas isso se calhar é um tema que podemos explorar mais à frente. Nesta área de pentest é uma área muito interessante porque se pensares na multiplicidade de sistemas que existem hoje em dia, não só ao nível de hardware, mas também ao nível dos próprios softwares que existem aqui N de sistemas diferentes que podem ser atacados por N maneiras diferentes. Hoje em dia nós assistimos cada vez mais a uma mudança de paradigma em que, por exemplo, todas as aplicações, ou quase todas as aplicações hoje em dia, correm num browser. De antes não era assim, não é? De antes tinhas que fazer o download de um instalador, e esse instalador instalava um software no teu computador, que corria localmente no teu computador, usava recursos do teu computador, e hoje em dia isso é cada vez mais diferente, não é? A verdade é que os softwares hoje em dia estão todos na cloud, são todos fornecidos como serviço, e portanto existe aqui uma diferença grande entre aquilo que é um pentest ou uma rede local, por exemplo, a um software que corre na cloud. Não obstante isso, continua a ser sem dúvida uma das áreas que é mais procurada. Portanto, toda a gente que quer trabalhar em cibersegurança, a primeira ideia que tem é: eu quero ser um pentester, não é? A verdade é que ser um pentester traz alguns desafios acrescidos para quem quer trabalhar nesta área. E porquê? Porque tu, para seres um bom pentester, tens que ter um conhecimento vasto de muitas áreas. Tens que saber bem redes de computadores, tens que saber bem o que é uma aplicação web, que tipo de linguagens de programação é que existem para essas aplicações, que tipos de bases de dados é que existem. Porquê? Porque quando estás a analisar os sistemas, são falhas nestes microsistemas que complementam esta plataforma que tu vais testar, não é? E portanto tens que ter de facto algum conhecimento de como é que as coisas funcionam no background, não é? Para conseguires pensar em métodos de ataque, conseguires pensar como é que tu vais subverter alguns mecanismos até de segurança que existem no sistema para conseguir ultrapassá-los. E depois existe uma área muito interessante na área de pentest que geralmente não se fala muito hoje em dia, pelo menos em Portugal não ouves falar muito disso, mas que lá fora é muito falada, que é a parte de engenharia social. E que, para ser sincero, era uma área que eu gostava muito quando trabalhava nessa área de pentest. Era das coisas que mais gozo me dava a fazer, porque de facto não precisas de saber programar. Ok? Não precisas saber programar, e isso também é uma coisa interessante que se calhar complementa a minha resposta anterior. Não precisas saber programar para seres um bom engenheiro social, não é? Precisas de ter capacidades de comunicação, precisas de conseguir também ter aqui algumas noções de negócio, algumas noções tecnológicas, mas na realidade, não é? No final do dia não precisas de saber programar. Até podes utilizar muitas ferramentas que já existem feitas e simplesmente utilizar as tuas capacidades de enganar as pessoas, não é? Que não deixa de ser isso no final do dia, enganar alguém. E levá-los, por exemplo, a instalar um software ou a correr a dar-te alguma informação que eles não era suposto terem-te dado. E portanto a parte da engenharia social acaba por ser muito interessante aqui também nesta área. Eu posso contar um episódio interessante de um desses casos que nós fizemos. Era uma sociedade de advogados, e essa sociedade de advogados tinha escritórios no Porto e em Lisboa. E então o que nós fizemos, e repara, tudo o que eu vou contar até ao pormenor final não exigiu qualquer tipo de programação e qualquer tipo de conhecimento técnico, ok? O que é que nós fizemos para esta sociedade de advogados? E deixa-me deixar esta ressalva: fizemos isto com autorização da sociedade de advogados, ok? É importante referir isto. O ethical hacking, não é? Supõe que seja ethical e portanto que tenhas autorização para fazer estas coisas. E portanto, nesse engagement em particular, o que nós fizemos foi, fomos à página da sociedade de advogados, percebemos que havia advogados que trabalhavam no escritório de Lisboa, outros que trabalhavam no escritório do Porto, e supusemos, e isto foi uma suposição que fizemos, que eventualmente escritórios de Lisboa e no Porto, poderia haver aqui advogados de Lisboa que às vezes viessem ao Porto falar com clientes e vice-versa, ok? E então o que nós fizemos foi, vestimos o nosso melhor fatinho, e eu e outro colega meu,
fomos aos escritórios do Porto dessa sociedade de advogados e apresentámos-nos lá para falar com o advogado Luís Almeida, vou inventar aqui um nome, ok? E sabíamos pela página dessa empresa que este advogado trabalhava em Lisboa e esperávamos nós que ele nesse dia, por acaso, nós estivesse nos escritórios do Porto. E então, quando nos apresentámos na recepção, com essa informação, acabou por correr bem, porque ela disse, mas eu acho que o advogado Luís Almeida hoje não está aqui nos escritórios do Porto, mas deixe-me verificar. E de facto foi verificar a agenda e ele disse, olha, mas eu não tenho aqui nenhuma marcação. E eu e o meu colega agimos surpresos, não é? Mas temos a certeza que era hoje, aliás, deixa-me aqui ligar à minha secretária. Nós, claro que não tínhamos secretária nenhuma, não é? Deixa-me ligar à minha secretária para confirmar. Por acaso ela não atendeu, nós ligámos e eu disse ao meu colega, olha, mas tu tens aí o invite, não é? Tens aí os detalhes no computador, não tens? Ele disse, sim, até tenho aqui o invite, olha, mas por acaso estou aqui sem bateria no computador, mas nesta pen eu tenho aqui o e-mail com a marcação e com a troca de informações com o Dr. Luís Almeida. Não se importa de verificar, por favor, e demos uma pen à recepcionista que, com toda a tranquilidade do mundo, ligou no computador e essa pen o que fazia era, além de facto ter ali alguns ficheiros corrompidos, que quando ela tentasse abrir, de facto ia dar um erro, portanto alguma coisa de errado estaria a acontecer, mas também estaria a correr alguns scripts na máquina dessa funcionária para tentar dar-nos acesso remoto depois a essa rede. Já agora deixa-me dizer que não fomos bem sucedidos, porque de facto o computador tinha algumas proteções, o que foi um bom sinal para este cliente, não permitiu correr essas ferramentas, mas conseguimos depois ganhar acesso à rede Wi-Fi, por exemplo, e explorar outros métodos de ataque. Mas lá está, até ao ponto em que de facto nós entregamos a pen à funcionária que tinha algum código, não é? Nada deste trabalho exigiu que nós programássemos, não é? E portanto, isto é uma área que cada vez mais hoje em dia, empresas que trabalham também na área de desenvolvimento de produtos, propriedade, que estão muito preocupadas com a sua propriedade intelectual, cada vez mais as empresas preocupam-se com isso, não é? Porque muitas das vezes nós estamos focados em proteger o perímetro virtual e esquecemos do perímetro físico, não é? Pois. E isso de facto tem uma importância muito grande, e se virmos nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitas empresas e muitos profissionais a trabalhar nesta área, até muitos profissionais que vêm de um passado que não tem nada a ver com IT. Muitos deles trabalharam no Exército durante muitos anos, ou trabalharam como investigadores privados, etc. Porque lá está, essas skills que eles têm do trabalho, que não tinha nada a ver com IT que faziam, são muito úteis para aquele trabalho em particular, não é? Do ethical hacking, da engenharia social. E portanto vemos muitas pessoas com backgrounds muito distintos a trabalhar nesta área. Obrigada, e de facto eu acho que a engenharia social é uma área super interessante, que é isso que as pessoas não conhecem tanto ou associam mais a coisas que se vêem em filmes. Nos filmes, exatamente. Mas no trabalho em si não se... Sim. Apesar das coisas que vemos nos filmes serem muito, enfim, muito romantizadas e muito exageradas, há lá um fundo de verdade, ok? E portanto aquela coisa de entrar depois de alguém num edifício é super comum, não é? E hoje em dia, e isso é uma coisa interessante que as pessoas às vezes não pensam, porque é inato, não é? Na nossa cultura, em particular nos países mais sul da Europa, não é? Nós somos um povo acolhedor, gostamos de facilitar a vida aos outros e de ajudar, não é? E portanto, posso dizer que era muito fácil, quando eu trabalhava nessa área, de ganhar acesso a instalações, porque as pessoas estão dispostas a ajudar-te, não é? E se tu tiveres uma boa história, não é? E deixa-me, já agora permite-me contar-te aqui outra história engraçada que nós também tivemos, que foi, basicamente, nós fingimos ser de uma operadora de telecomunicações, porque essa operadora de telecomunicações patrocina festivais e entrega t-shirts com o seu logótipo, bonés, fitinhas, e portanto, se tu usares o vestuário adequado, é muito fácil fazer-te passar por funcionário dessa empresa. E, portanto, foi muito fácil para nós ganhar acesso a algumas localizações, dizendo, olha, eu sou funcionário desta empresa, venho aqui responder a uma avaria, posso entrar, por favor? Oh, faça favor, olha, a nossa sala de serviços está ali, entretanto tenho que ir para aqui, porque podem entrar clientes, mas esteja aí à vontade, sozinho, a fazer o que você quiser. E isto é uma realidade, não é? As pessoas querem ajudar, não é? E quando tens uma história convincente, que nem precisa ser nada rebuscada, são quando as oportunidades surgem. Sim.
Pois é, até deve dar quase pena quando as pessoas são tão simpáticas. É verdade, sim. Mas sim, olha, acho que é muito interessante e é bom estar a falar disso porque acho que há muita gente que não deve saber ou que está interligado com a área, se calhar, de ethical hacking. Sem dúvida. Mas pronto, falando agora um bocadinho do teu percurso novamente, portanto, tu tiraste aqui uma pós-graduação na área de cibersegurança, pouco tempo depois de começares, penso eu, o teu primeiro role mais cibersegurança. Sim. E eu queria te perguntar também quão importante é que tu achas que o curso foi para a tua experiência profissional, se recomendas? Sim. Portanto, falaste um bocadinho Ok. Sim, é assim, a verdade é que hoje em dia, não é? Eu acho que os cursos universitários estão cada vez mais orientados para estas áreas e já têm cadeiras específicas que falam de muitos destes temas, não é? Quando eu comecei nesta área, não havia muito isso, ou seja, não tinhas uma cadeira dedicada que te ensinava segurança aplicacional, não é? A desenvolver código seguro, não tinhas. Hoje em dia eu sei que isso já existe. E então, esta pós-graduação, que era uma parceria entre a Universidade de Minho e a Academia Militar, pareceu muito interessante na altura, porque de facto trazia noções e cadeiras e pessoas com uma experiência muito vasta. Pessoas muito dedicadas à gestão de risco, que é uma coisa também que se fala muito na nossa área e que, mais uma vez, não precisas de saber uma linha de código para trabalhar na gestão de risco. Falava de coisas como conceitos militares de ciberdefesa, não é? A pós-graduação em particular era cibersegurança e ciberdefesa, e de facto existe aqui uma diferença entre cibersegurança e ciberdefesa, não é? A ciberdefesa está muito ligada àquilo que é a proteção da autonomia de um país, não é? E da sua identidade face à sua exposição no ciberespaço, e é uma disciplina que que só pode ser desempenhada por alguém que está no exército, não é? Ou uma carreira militar. E, portanto, também foi muito interessante para mim ouvir estas várias experiências durante esta pós-graduação e conseguir também aqui incorporar alguns desses ensinamentos no trabalho que eu faço no dia-a-dia. E, portanto, eu acho que é sempre interessante quando temos a oportunidade de participar em fóruns, e neste caso era uma pós-graduação, mas pode ser outra coisa qualquer, em que, de facto, tens pessoas que trabalham em áreas diferentes da cibersegurança e cada uma delas traz a sua visão, não é? E a sua experiência, e tu rapidamente percebes que de facto existem aqui coisas no teu dia-a-dia que tu se calhar nunca imaginaste que estavam ligadas, por exemplo, com a gestão de risco, e que de repente quando te apresentam aqueles temas, tu percebes, não, mas espera, eu já faço isto no meu dia-a-dia, mas até de forma ingênua, vou dizer assim, não é? E se calhar com essas formações tu ganhas ferramentas que te ensinam a fazer melhor aquela tarefa em particular, ok? Na nossa área, e se calhar tocando aqui também um bocadinho mais na parte das certificações, é uma área que de facto sofre muito, entre aspas, com certificações. Porquê? Porque, mais uma vez, voltando aos anúncios no LinkedIn, não é? Quando estás à procura de uma pessoa sénior, de repente vês ali uma certificação, que é o CISP, por exemplo, não vale a pena estar aqui a dizer o que é, mas é uma certificação que tu só consegues obter com pelo menos 5 anos de experiência na área. Portanto, como é que tu pedes a alguém júnior uma certificação que te obriga a não ser júnior já, não é? Enfim, e a verdade é que, e no outro dia até tivemos a oportunidade eu e tu de falarmos um bocadinho sobre isso, e eu fui ver, por curiosidade, quantas certificações é que existem em cibersegurança. Existem mais de 400, e portanto e as pessoas podem olhar para aquilo e pensar, ok, e agora onde é que eu começo, não é? Porque 400 certificações, qual é que é indicada para mim, não é? E claro que há certificações que são mais indicadas para pessoas que estão a começar e outras para pessoas mais séniores. Mas de facto, hoje em dia, eu diria que a questão das certificações é importante. Para quem está do outro lado, como empregador, ver que uma pessoa tem uma determinada certificação dá alguma segurança ou alguma, enfim, não é bem segurança, mas mostra que aquela pessoa teve vontade de ir atrás de uma determinada certificação. Existem umas mais exigentes do que outras, claro, mas de facto eu diria que não seria por aí que eu começaria. Okay? Se eu não trabalhasse em cibersegurança e quisesse começar a trabalhar, eu não começaria logo à partida por querer tirar uma certificação A, B ou C, por muito nível de entrada sejam estas certificações, ok? Porque na realidade existem tantos recursos hoje em dia na internet grátis que as pessoas podem utilizar,
que até esgotarem esses recursos para poderem tirar para sentirem a necessidade de tirar uma certificação, elas têm que trabalhar muito e beber muita informação e ganhar muito conhecimento. E portanto a minha sugestão para quem quer começar nesta área é que de facto comece por esses recursos grátis, comece por seguir pessoas que trabalhem na área, que estejam sempre a publicar informação sobre a área, que comecem a fazer alguns desafios, enfim, se forem mais técnicos, aqueles sites que referimos anteriormente e que penso que estarão disponíveis também aqui na descrição do nosso podcast. Comecem por aí e comecem também a perceber se gostam. Porque tu podes até ter esta ideia que queres ser um pen tester, mas de facto quando começas a perceber o que é que realmente é e o que é que tens que fazer, podes dizer, se calhar isto não é bem para mim, se calhar eu gosto mais da parte de gestão de risco, de políticas, de definir políticas, de definir processos, que não tem nada a ver com um pen tester, não é? E portanto, testem as coisas antes de realmente gastarem dinheiro em certificações, que algumas delas são sem dúvida importantes e que também trazem esta oportunidade que eu falei, não é? Até de conhecer pessoas que estão a tirar a mesma certificação que tu, mas que trabalham numa indústria completamente diferente. É uma excelente forma também de comunicar com outros profissionais da área, mas de facto eu diria que não é essencial teres uma certificação para trabalhar em cibersegurança. Sim, olha, ainda bem que tocaste nisso, porque pronto, novamente também ia-te perguntar acerca disso e sim, eu acho que as certificações são sempre um hot topic, portanto, especialmente os júniores, há sempre aquela ideia que precisas de ter não sei quantas certificações, mas sim, eu concordo contigo, eu acho que faz mais sentido, portanto, aprender primeiro a ver alguns recursos e depois certificar então esse conhecimento que já tens, do que apontar logo para uma certificação. Exatamente. Até porque às vezes quando isso acontece, lá está, as pessoas ainda nem sabem muito bem o que é que querem fazer. Exatamente, portanto correm o risco de estarem a gastar dinheiro, enfim, o conhecimento não ocupa lugar, como se costuma dizer, não é? Mas acabam por estar a gastar dinheiro numa certificação, se calhar nem vai ser a indicada para aquilo que eles querem fazer no futuro, não é? E portanto, sem dúvida, gastem os recursos grátis primeiro, não é? Antes de pensarem em investir a sério numa certificação. E eu acho que para alguém, e dando aqui a minha perspectiva pessoal como pessoa que está à procura de pessoas para trabalhar nesta área, acho que é muito mais interessante para mim eu ver num currículo que aquela pessoa está inscrita naquelas plataformas que falámos anteriores e conseguir consultar o trabalho que essas pessoas já fizeram nessas plataformas, não é? Que tipo de desafios é que conseguiram passar, até aquelas partes que é uma coisa que também não falámos ainda, dos bug bounties, não é? Trabalhar em plataformas de bug bounties em que basicamente as pessoas conseguem de forma ética também encontrar problemas de segurança em plataformas de empresas e ganhar dinheiro a fazer isso, não é? É muito mais interessante para mim eu estar a entrevistar alguém que já passou por esses desafios, não é? Porque claramente que notas que essa pessoa já tem algum desenrasque no mundo real, vou chamar assim, do que particularmente uma pessoa que até tem N de certificações, mas que nunca aplicou esses conhecimentos no mundo real, não é? Sim. Porque também não dependendo aqui das certificações, muitas delas tu trabalhas sempre em ambientes controlados, não é? Em laboratórios, não é? E é muito diferente tu ganhares a experiência num laboratório do que ganhares experiência no mundo real, vou-lhe chamar assim, não é? Porque existem N de coisas que estão pré-definidas no laboratório que numa infraestrutura no mundo real muitas vezes não acontece, não é? E, portanto, o teu conhecimento que ganhaste naquela certificação enquanto a tiraste é sem dúvida importante, não vou dizer o contrário, mas até tu começares a aplicar esse conhecimento na tua vida profissional, não é? Em desafios da vida real, pode não ter tanto valor, ok? É mais por aí. Certo. Sim, acho que faz todo o sentido. E, portanto, agora falando um bocadinho do futuro, portanto, o que é que... Não sei se já tens isto planeado ou se estás a ir mais com a corrente, mas se tiver já isto planeado, quais é que são, assim, os teus próximos passos na tua carreira? Essa é uma boa pergunta, não estava à espera dessa. Eu em particular, não é? Lá está, comecei numa área mais técnica e acabei por fazer esta transição para uma área mais de gestão. E foi uma coisa que acabou por acontecer naturalmente. Eu não comecei a trabalhar nesta área, lá está, na parte de pentest, e achei, daqui a 5 ou 6 anos eu quero estar a gerir uma equipa. Não, aconteceu naturalmente. E portanto, para ser completamente transparente contigo, eu não tenho propriamente uma visão a longo prazo do que é que quero fazer, não é? Eu neste momento estou a fazer isto, estou contente com aquilo que estou a fazer, acho que é muito... Tem os seus desafios, não é? Gerir pessoas acaba por ser uma coisa muito interessante, porque são desafios
completamente diferentes dos desafios técnicos que tu tens, não é? Mas também é uma área muito recompensadora, porque quando tu vês as pessoas que estão a trabalhar contigo a evoluir e a cada vez mais a ganharem as suas capacidades técnicas, e elas próprias também, eventualmente, a ganharem gosto e cargos na área de gestão, acaba por ser muito recompensador, porque sentes que fizeste parte do percurso daquela pessoa e que ajudaste aquela pessoa a evoluir dentro da área. E, portanto, neste momento é isso que eu estou a fazer e é isso que eu gostaria de continuar a fazer, mas o futuro, enfim, ainda não sei, mas espero que continue a correr bem, como tem corrido até hoje, porque, de facto, acho que em tudo também é preciso um bocadinho de sorte, não é? E a verdade é que eu acho que tenho tido essa sorte. Tenho tido a sorte de trabalhar com pessoas fantásticas que me ajudaram a crescer também, e tenho tido a sorte também de encontrar desafios que também me fazem sair um bocadinho da minha área de conforto, não é? Porque a verdade é que, enfim, em determinadas fases do meu percurso profissional, eu percebi, se eu quiser ficar a fazer isto o resto da vida, eu fico aqui, nesta empresa, e até ganhas bem, e até gostas da equipa, e dás-te bem com toda a gente na empresa, mas falta qualquer coisa, não é? E eu acho que é isso que as pessoas, quando estão a pensar no seu percurso profissional, nem sempre são coisas que tu controlas, não é? Eu trabalhei numa empresa em que me dava muito bem com toda a gente, adorava a minha equipa, adorava o meu manager, aliás, é uma pessoa que hoje em dia falo muito com ele, mas de facto, pronto, sentia que faltava alguma coisa, não é? E então decidi dar este salto para uma empresa completamente diferente, para uma empresa que está em crescimento, para uma empresa que está a montar uma equipa, e portanto acho que é muito interessante também teres a capacidade de autodesafiares, não é? Colocar novos desafios a ti, e felizmente na nossa área acho que é uma coisa que ninguém se pode queixar, não é? Existem muitas oportunidades, e portanto eu acho que é muito importante, mesmo que as pessoas que não trabalhem nesta área tenham esta noção. Existe muita procura hoje em dia e muita falta de profissionais nesta área, e portanto se realmente as pessoas estão a pensar, será que devo? Arrisquem, porque de facto eu não vou dizer que é fácil, não é? Arranjar um trabalho nesta área, não é? Porque de facto depende muito das empresas e do perfil que estão à procura, mas existe muita procura, não é? Portanto, eu diria que é muito mais fácil hoje em dia, se calhar, ser engenheiro de cibersegurança do que ser engenheiro civil, não é? Por exemplo, não é? E aqui há uns anos atrás, se calhar há 10 anos atrás, enfim, engenheiro civil era aquilo que toda a gente queria ser, porque existia muito trabalho, era uma posição bem paga, etc. E hoje em dia isso está completamente virado ao contrário, não é? E, portanto, na nossa área, eu acho que as pessoas que não trabalham na área e que acham que, se calhar eu até gostava de fazer, força, arrisquem, não precisam de mudar de área logo, não é? Não preciso me despedir do meu emprego para fazer aquilo. Claro que isso vai obrigar a que as pessoas também despendam um bocadinho do seu tempo pessoal para ganhar algum traquejo nesta área, não é? Ganharem algum conhecimento, mas facilmente as pessoas conseguem trabalhar no seu trabalho, digamos, das 9 às 5, e se tem um trabalho desses ainda bem, não é? Sabemos que hoje em dia nem todos são assim, e depois ali ter 2, 3, 4 horas por dia para investigar aqui um bocadinho esta área, ganhar alguns conhecimentos, trabalhar nestas plataformas que nós falamos, e depois tentar, aos poucos, fazer aqui o shift para uma carreira na cibersegurança, ou seja, o trabalhar nesta área também é bom por causa disso, não é? Porque hoje em dia, o que é que tu precisas? De um computador e a ligação à internet, não é? E consegues obter toda a informação que precisas, as ferramentas que precisas. Não é propriamente, sei lá, se eu pensar, por exemplo, em ser pedreiro, não é? Se calhar é uma coisa que eu em casa, não é? Depois do trabalho não consigo treinar, não é? Se calhar tenho que ir a um determinado sítio, tenho que ter material que facilmente em casa se calhar não tenho, e portanto é muito mais fácil, não é? Hoje em dia as pessoas dedicarem-se a esta carreira, a uma carreira na cibersegurança, do que outras carreiras mais técnicas noutras áreas, e portanto acho que é interessante, se as pessoas estiverem a pensar, arrisquem, contactem-nos também, não é? Contactem a Women for Cyber, e se calhar também não falámos aqui muito no tópico das mulheres na cibersegurança, mas acho que também é um tópico interessante e permite-me também fazer esta achega, não é? Eu já trabalhei com muitas pessoas na área da cibersegurança e também com muitas mulheres, felizmente, e a realidade é que sente-se quando estás numa equipa que tem pessoas diferentes, não é? E quando digo aqui pessoas diferentes, estou a falar não só do género, não é? Mas também da sua etnia, do seu país, não é? Com culturas diferentes, acabam por ser equipas que são muito mais
muito mais ágeis às vezes na forma como fazem as coisas, porque o que acontece muitas vezes quando trabalhas nesta área e quando trabalhas com pessoas muito focadas num determinado tema ou com um background muito parecido, é que não vai haver muita multiplicidade de ideias, não é? Não vai haver aqui muita discussão, porque pronto, as pessoas têm todas o mesmo background e têm todas o mesmo tipo de ideias, e então as soluções acabam por ser sempre direcionadas para o mesmo lado. Quando tens mulheres na equipa que são muito mais racionais, no sentido de que eu acho que se calhar os homens saltam logo muito para uma solução e as mulheres não. As mulheres gostam de pensar nos problemas, de definir qual é a melhor estratégia, e quando eu trabalhei em equipas com mulheres e multidisciplinares, acabei por perceber que de facto quando temos esta diversidade nas equipas, as equipas acabam também por ser mais, falta-me agora o termo em português, desculpem, successful, mais bem-sucedidas, obrigado, desculpem lá. E portanto acabam por ser mais bem-sucedidas porque de facto acabam por ter ideias diferentes e formas de atacar os problemas diferentes, e muitas das vezes formas melhores de atacar os problemas. E portanto eu acho que também é muito importante para as pessoas que às vezes acham que não, a cibersegurança, aquilo é só homens, não é? Numa sala, em frente ao computador. Há que desmistificar um bocadinho essas ideias, não é? Porque de facto com a falta de profissionais que temos na área, eu acho que de facto uma das coisas que também que eu não digo que aconteça em todos os lados, mas que também acaba por ser bom para aquelas pessoas que geralmente não tinham tantas oportunidades na área, é que, havendo tanta falta de profissionais, também se abrem portas que se calhar antes estavam fechadas, não é? E portanto, se calhar as empresas ou empresas que à partida estariam mais focadas, até às vezes de forma inconsciente, não é? A contratar homens, só homens, havendo esta falta, não é? Se calhar então até, não é? Abrem aqui portas para outras pessoas trabalharem na área, e portanto, sem dúvida que é uma excelente oportunidade para se trabalhar, uma excelente oportunidade e uma excelente altura para se querer trabalhar em cibersegurança. Sim, olha, pegando aqui no último ponto que fizeste, eu acho que, exato, para além destas novas ideias e perspectivas, também é um bocado o que estavas a dizer agora no fim, portanto, as mulheres são metade da população mundial, e se a cibersegurança precisa de pessoas, para além destes benefícios, obviamente, faz todo o sentido ter mais mulheres e, portanto, eu acho que... Sim. E é bom que digas isso. Portanto, as mulheres são metade da população mundial, ou se calhar mais um bocadinho, não é? Mais até, não sei os números. E em cibersegurança, segundo os últimos estudos, são quase um quarto da população, não é? Que trabalha nesta área. Portanto, existe aqui uma disparidade muito grande entre o número de mulheres que existem no mundo, não é? E o número de mulheres que temos a trabalhar nesta área. Portanto, mulheres, juntem-se a nós, venham trabalhar, precisamos desesperadamente do vosso contributo para esta área. Perfeito, e pronto, e como que falaste de contar o manifestário, nós depois também vamos deixar aqui links na descrição. Pronto, obrigada também por mencionares. Pronto, agora aqui portanto, já deste bastantes recomendações às pessoas que estão a ouvir, portanto, se calhar passando aqui para a pergunta final, tu tens assim alguma situação que tenha sido fora do comum ou memorável no teu percurso que queiras partilhar connosco? Memorável, olha, sim, posso falar aqui, se calhar não tanto relacionado com esta parte da cibersegurança, mas que eu acho que vai lá dar, não é? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito aquela ideia de, para terem uma carreira em cibersegurança, tem que ter um determinado percurso, não é? E eu acho que vamos também ter aqui outros convidados neste podcast que vêm de backgrounds completamente diferentes e que podem desmistificar um bocadinho essa ideia. A certa altura, no meu percurso profissional, ainda eu estava a estudar na universidade, surgiu-me aqui a oportunidade de trabalhar para uma empresa que fazia websites. Na altura houve uma pessoa que saiu e eu conhecia muito bem as pessoas que trabalhavam nessa empresa, e eu na altura já tinha aqui este bichinho da cibersegurança e trabalhar nesta área. E na altura eu tive que tomar uma decisão, que era ou deixava o que estava a fazer e ia trabalhar para uma empresa onde, sem dúvida, atenção, eu acho que hoje em dia seria bem sucedido na mesma, e provavelmente estava a trabalhar como programador web, por exemplo, mas na altura acabei por não aceitar essa oportunidade. E a realidade é que, olhando para trás, não é, houve ali períodos em que eu
dei com o chicote, não é? A mim mesmo. E pensei, pá, devia ter aceitado aquela oportunidade, devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, porque hoje em dia, se calhar, e na altura, não é? Houve ali o boom dos sites e etc. E, portanto, havia realmente aqui muita procura de profissionais e não profissionais também bem pagos, não é? Porque também não vamos estar aqui a romantizar a carreira da cibersegurança, não é? Eu acho que um dos atrativos de trabalhar nesta área, de facto, é a remuneração, não é? Porque, de facto, também havendo muita procura, as pessoas e as empresas estão dispostas a abrir os cordões à bolsa, não é? E a contratar as pessoas pelo valor que merecem. Não estou a dizer que não é esse o caso, mas de facto se calhar não é bem uma situação caricata, mas olhando para trás foi uma decisão que eu tomei e que duvidei dela muitas vezes, mas que hoje em dia, pronto, me levou a estar onde estou e estou muito contente com aquilo que faço. E, portanto, isto também para dizer às pessoas para não terem medo de arriscar, não é? Não tenham medo de tentar começar a trabalhar em cibersegurança, não tenham medo de começar, se calhar, inicialmente, e se calhar tu também podes depois falar um bocadinho sobre a tua própria experiência, trabalhar em cibersegurança numa área em que tu achas que não é bem aquilo que queres fazer, mas que te começa a dar algumas bases nessa área, não é? E que se calhar é uma porta de entrada para depois tu evoluires na tua carreira e, portanto, se calhar seria mais por aí. Situações caricatas, enfim, são aquelas que eu falei se calhar há bocadinho da parte de engenharia social. Acho que foram as situações assim mais interessantes que acabei por passar nesta área. Isso também é aquela situação interessante de secundária, não é? Quando o meu professor de TI fez aquela magia, não é? Como instalou o bichinho da cibersegurança. Portanto, eu diria que são esses, não são tanto situações caricatas, mas acho que foram momentos chaves na minha carreira académica e profissional que me levaram a estar onde eu estou hoje em dia. Sim, olha, obrigada. E acho que esse ponto que fizeste foi muito importante acerca das decisões. Eu acho que muitas vezes nós questionamos muito tudo aquilo que fazemos e se fizer isto agora, a minha vida vai para um caminho que eu não quero e, na realidade, acho que é mesmo o que tu dizes. Eu acho que tudo o que nós fazemos nos vai encaminhando mais ou menos numa direção e pronto, e desde que estejamos a gostar, eu acho que o mais importante é estarmos a gostar e divertir-nos, e irmos seguindo aquilo que gostamos, pronto. Acho que sim. Obrigada, Pedro, por aceitares o nosso convite e partilhares connosco a tua experiência. Se houver mais alguma coisa final que queiras partilhar connosco neste momento? Sim, gostaria apenas de agradecer também o convite e mais uma vez incentivar as pessoas a procurarem a Women for Cyber nas redes sociais, onde perceber, mesmo que não sejam mulheres, que existe ali muita informação útil para quem quer começar uma carreira na cibersegurança e desde já também colocar-me ao dispor, se calhar também deixar os meus contactos aqui nos links, para entrar em contacto comigo se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre como é trabalhar nesta área, estejam à vontade para me contactar. Perfeito, obrigada e, portanto, podem seguir o Pedro nas redes sociais que vamos deixar na descrição, como mencionaste. Se ainda não o fizeram, sigam a Women for Cyber no LinkedIn, Women for Cyber Portugal, e no Instagram, @WomenForCyberPortugal, para acompanhar todos os nossos updates semanais. Muito obrigada a todos e a todas e até ao próximo episódio.